pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o modelo SARIMA, ou seja, o ARIMA sazonal, continuando as nossas aulas de econometria 2. Então, bom, modelo SARIMA. Então, séries econômicas com periodicidade inferior a um ano, né? Mensais, trimestrais, trimestrais. Eu agora estou trabalhando com séries semanais, são muito interessantes, né? Então, normalmente, elas podem ter algum tipo de autocorrelação importante, né? Entre observações em instantes do tempo que são distantes por um tempo S ou múltiplo de S, tá? E sendo que S é o número de períodos contíguos em um ano. Então, o que a gente está querendo falar? Na verdade, a gente está falando aí de sazonalidade, né? Observações que têm uma autocorrelação entre períodos do tempo e múltiplos desse período, a gente está querendo falar sobre isso daí, é a questão da sazonalidade. Então, por exemplo, o período agora da Páscoa que a gente acabou de passar, então a gente sabe que daqui a 12 meses vai ter de novo um aumento da demanda por chocolate e assim sucessivamente. Então, S é igual a 12, né? Nessa situação, tá? Então existem essas séries. A gente trabalha com preços, por exemplo, de frutas, e aí essas séries elas têm sazonalidade, produção tem sazonalidade, inflação tem sazonalidade, emprego tem sazonalidade, porque tem os períodos que você contrata mais e depois que você demite mais. Então, no geral, várias séries econômicas elas apresentam as questões da sazonalidade, tá? Ela é muito comum. E aí, então, a gente tem que, quando a gente vai fazendo a modelagem da série, né, tentar identificar o processo gerador dela, é importante que a gente considere a existência dessa correlação sazonal, tá? E aí, então, é por isso que a gente insere nos modelos autorregressivos integrados de médias móveis essa correlação sazonal, e os modelos passam a se chamar ARIMAs sazonais ou SARIMA. Então, o modelo SARIMA, o que ele é? Ele tem os componentes AR, eles têm os componentes ARP, MAQ, ele tem o ID, que é da diferenciação normal, né? Mas ele também tem o SARP, que é o componente sazonal autorregressivo. Ele tem também o SMAQ, aí o P é maiúsculo e esse Q é maiúsculo, né? Que é a média móvel sazonal. E ela também tem o ID maiúsculo, que é o caso de ser necessário fazer diferenciações sazonais, tá? Se a série tiver uma raiz unitária sazonal. Então, se a série ela não tiver sazonalidade, mas ela tiver raiz unitária, a gente faz uma diferenciação nela, né? Pega a de primeira diferença e aí vai tornar ela estacionária, certo? Então faz YT menos YT menos 1. Agora, existem testes de raiz unitária sazonais, que é o que a gente vai ver no final dessa aula. E aí, então, se faz o teste de raiz unitária e se apresentar o problema, a questão da sazonalidade, então a gente precisa fazer uma diferenciação sazonal, tá? É uma primeira diferença, só que se em vez de ser YT menos 1, vai ser tipo YT menos 12. Entendeu? Se for séries mensais, ou YT menos 4, se forem séries trimestrais, e assim sucessivamente, tá? Então, o modelo SARIMA, a denominação dele passa a ser SARIMA PDQ, aí você coloca vezes PDQ maiúsculo, e no finalzinho tem aquele S, né? Que é justamente do lag da sazonalidade, certo? Então é isso aí, como é que é a situação da primeira diferença sazonal, tá? É YT menos YT menos 12. Isso é a primeira diferença com sazonalidade considerando lag 12, tá? Dados anuais, certo? E aí esse delta 12 aí
o 12 sendo S, é o que a gente chama de operador de diferença sazonal. Tá? Como é que faz essa diferenciação sazonal no R? Então é fazer assim, por exemplo, eu vou gerar uma variável em que a gente fez a diferenciação sazonal de leg12, a variável era x. Aí eu vou fazer essa diferenciação sazonal de leg12 e vou chamar de ds12x. Tá? O nome não importa. O que importa é que tem que colocar isso. Diff, aí coloca x, vírgula, leg igual a 12. Tá? Às vezes pode colocar diferença igual a 1, leg igual a 12. Também funciona também, tá? E aí então você vai ter que a série x passou a ser feita uma diferença nela, só que de leg 12. Tá? Então você tem uma diferença sazonal. Se você precisou fazer isso, o D maiúsculo ele vai ser igual a 1. Certo? Aqui é só a demonstração dos modelos, né? Aqui quando a gente tem ó, os componentes SAR e SMA, né? Os componentes sazonais autorregressivos e os de médias móveis autorregressivos, né? Por isso que eles estão assim com esse maiúsculo, né? O P é maiúsculo e o S é maiúsculo, indicando que são os termos SAR e SMA. Tá bom? Aí, caso a série não seja estacionária, precisando ser diferenciada sazonalmente, o SAR vai ser dado da seguinte forma. Então, lá, YT menos YT menos 12, indicando uma diferenciação sazonal de leg 12, né? Uma diferenciação nacional de leg S, né? Aí ó, você tem todo o ajustamento, né? Colocando o YT menos S em evidência ali, né? E aí você vai ter essa forma escrita da forma mais compacta, né? A, LS, delta S maiúsculo D, delta S D maiúsculo YT igual a N, LS UT, tá bom? E se você considerar, esse daí seria, digamos assim, o modelo SAR, né? O SARI, né? Só com as informações da sazonalidade, né? Agora, se tiver, além dos componentes SAR, SMA e uma diferenciação sazonal, ele ainda tiver um I minúsculo, né, uma diferenciação normal e ainda componentes AR e MA, então a gente vai ter um modelo que é dado dessa forma, escrito na forma compacta, né? Alfa L, quer dizer, a parte do AR, o AL, S maiúsculo, a parte do SAR, o delta SD, a parte da diferenciação sazonal, o delta D, o delta D é a diferenciação normal, né? YT, aí vem ML, que é o termo MA, e o MLS, que é o termo SMA, né? O T. Isso daí seria um modelo SARIN. O exemplo que a gente traz é o que está no livro da FGV, de econometria de séries temporais. Então aí é relacionado com venda de passagens aéreas entre o final dos anos 40 e o começo dos anos 60, né? Ver como aumentou ao longo do tempo as vendas de passagens aéreas, mas é uma situação interessante, porque você tem um período em que dentro do ano, você tem um período que a venda de passagens é maior, né? E depois cai, certo? Então você tem um semestre que vende mais e um semestre, aí no outro semestre vende menos, aí depois vende mais, depois vende menos, certo? Então sempre quando está chegando mais perto do final do ano, se vende mais passagens aéreas. E aí essa característica faz com que você tenha tanto uma tendência, né? Claro que tem uma tendência de crescimento de venda de passagens, mas também tem uma sazonalidade que é dada por esses picos aí todos, tá? Aí a gente faz aí a opção lá é o month plot, porque aí a gente consegue ter a informação, digamos assim, uma média assim, mensal, né? E você também vai ter uma variabilidade. Então fica muito claro aqui, ó, que lá para os meses de julho e agosto é quando você vende mais, né?
E novembro e fevereiro, né, parece que são os meses que você vende menos, tá? Apesar de ter uma variabilidade é mais ou menos a mesma, mas julho também tem uma variabilidade grande, certo? Enquanto janeiro, fevereiro, março tem variabilidades menores, certo? Das vendas. Aqui é uma decomposição da série, mostrando aqui a série original, né? A tendência, claramente tem a sazonalidade por causa desses picos, né? E tem umas variações irregulares aqui também, certo? Aí a gente então, como é que faz para trabalhar o modelo? A gente pede para fazer os correlogramas. Olha aqui a característica, tá vendo? Como se fosse um sigmoide assim, ó. Então, isso que é característica de séries que tem questões de sazonalidade, tá? Mas tudo bem acima dos níveis de confiança, certo? Então, você tem um problema aqui sazonal, uma questão sazonal. Aí se faz uma primeira diferença, mas a expectativa é de que, apesar da média seja constante ao longo do tempo, a variância continua não constante, né? Principalmente quando vai ali depois de 1956, a variância foi aumentando muito, né? Então, possivelmente, isso daí não é estacionário na primeira diferença, né? Então, tá aqui os correlogramas. E aí, então, foi feita uma outra diferenciação, né? Na verdade, aqui é a mesma diferenciação, só que ele logaritmizou os dados, tá? Para ele reduzir aquela questão da variância, né? E aí você com os dados logaritmizados, aí ela ficou mais, as informações ficaram mais com variância constante, digamos assim, né? Então isso daqui tem mais característica de ser estacionário. Né? E aí ele aqui ainda tenta fazer a diferenciação sazonal de leg 12, certo? É isso que está é o que está dizendo, que está colocado aqui quando a gente vê a comando que foi, né, dado aqui nessa saída, certo? Então você tem uma diferenciação da diferenciação. E aí então ainda está considerando aqui ó, log, né? E ainda coloca aqui leg igual a 12, certo? E aqui já tem um output, né? O output do modelo. Aqui está o valor do teste de raiz unitária, né? Então o valor da estatística de teste menos 3,21, você pode considerar tanto a 5 quanto a 10%, que você vai cair na região de rejeição da hipótese nula, ou seja, você vai considerar que não tem raiz unitária, né? Certo? Então não tem problema de raiz unitária. E aí então se faz a estimação, né? Veja que na estimação não coloca as diferenças, tá? Você coloca a variável em nível, isso daqui está logaritmizado. E aqui está usando a função autoarima, né? E aí ele vai testar para a gente vários modelos. E aí vai escolher o que tiver o menor valor dos critérios de informação, que nesse caso foi um 011 01112. 0110112, que é 0110112, que é esse daqui, ó, menos 483,21, que é um valor menor, né, de todos esses aí, certo? Então, como é que a gente sabe que é um modelo SARIMA? Porque ele tem um componente sazonal, é um SMA, né, e foi feita uma diferenciação sazonal de leg 12, tá? Se ele fosse só ARIMA, só teria os parênteses 0,11. Mas como tem os dois parênteses, né? Um é o PDQ minúsculo, o outro é o PDQ maiúsculo, e o entre o colchetes é o Szinho do sazonal. Então esse foi o best model, né? Então tá aí os valores dos coeficientes que foram estimados. Então eu tenho um componente de médias móveis
e um de médias móveis sazonal. Tá? Então aqui tem os valores dos critérios de informação, aqui as medidas de erro de previsão. Aí depois que você faz as estimações, precisa ver se não tem problema de autocorrelação. Aqui o teste do Lean Box, para ver isso daí. Aqui eu não rejeito a hipótese nula, tá? E a hipótese nula é de não existência de autocorrelação. Aqui depois é o teste de homocidasticidade, eu também não rejeito a hipótese nula, né? Ou seja, não tem problema de homocidasticidade, né? E aqui eu vou ter um teste de normalidade, e aí eu vou ter aqui uma situação em que a 5% a gente vai não rejeita a hipótese nula, certo? A 1% a gente não rejeita a hipótese nula. Então ele segue a distribuição normal. Tá? E aí então se faz o forecast, que é a previsão, né? Pede para o software fazer a previsão. Então aqui estão as previsões de vendas de passagens num período de tempo, certo? Bom, então veja que lá ele encontrou uma raiz sazonal, tá? Uma raiz unitária sazonal. Isso daí precisa ser feito, né? Esse teste, tá? É interessante que se faça esse teste. A gente viu que tinha uma raiz unitária normal pelo teste do Diffie por números quadrados generalizados, mas precisa testar a questão das raízes sazonais. Tá? Então, o que acontece? O teste mais conhecido, mais utilizado é o teste HEGY, tá? Que é o do Hillenberg. Cada letrinha dessa é um autor, né? E aí eles desenvolveram esse teste HEGY. Ele é um teste para séries trimestrais ou para séries anuais. Ele não tem para séries semanais, como a última que eu estou trabalhando agora de preços. Mas então a gente tem essa limitação. Mas para séries trimestrais, esse daí é o modelo que é o estimado para testar se tem raiz unitária. Tá? Então faz uma diferenciação aí do leg4 de YT. Aí você vai ter P1, Z1, T-1, P2, Z2, T-1, P3, Z3, T-1, P4, Z3, T-2. Mais o somatório desse alfa J. Aí você vai ter a variável dependente defasada, né? E o erro. Tá? E aí então a gente vai ter que o Z1 é isso daí, 1 mais L mais L2 mais L3 YT, vocês sabem isso daí dos operadores de defasagem, isso daí o Z2, e aí como se define o Z3, né? E a hipótese nula é que o P1, que é o coeficiente que será estimado, é igual a zero. Você depois também é testado se o P2 é igual a zero e se o P3 é igual ao P4, que é igual a zero. Tá? Então, o primeiro teste do P1 ser igual a zero correspondente aos testes de raiz unitária regular, tá? Normal, digamos assim. Aí, o segundo teste do P2 ser igual a zero está relacionado a um teste de raiz unitária semestral, e o P3 igual a P4 indica uma série que tem raiz unitária sazonal anual, certo? Isso aí acima é estimado por números quadrados ordinários, e se usa os testes T e F para ver as significâncias, tá? Essa primeira hipótese e a segunda hipótese T, e essa terceira aqui hipótese P3 igual a P4 usa um teste F para hipótese de conjuntos, né? Aí esse modelo é um pouco maior se tiver com séries mensais, porque você precisa ter então aí os 12 meses, né? Aqui a gente tinha os 4 PIs relacionados com um para cada trimestre, e aqui eu vou ter 12 PIs porque eu tenho 12 meses, certo? Então o processo tem raiz unitária se Pi for igual a zero, então o primeiro Pi, né, o Pi1 foi igual a zero, tá? E se os outros Pis
o π2 até o π12 eles forem qualquer um desses for estatisticamente igual a zero, então eu vou ter outras raízes unitárias, tá? E aí então aqui esses ciclos, que isso é uma coisa que a gente pega lá da física até, tá? Então esse daí foi o teste, esse daqui é o π1. Então ele está indicando raiz unitária regular, certo? O π2 ele está indicando você ter uma raiz unitária, né? Que tem 6 ciclos sazonais de 2 períodos, né? 6 ciclos sazonais de 2 períodos, tá? No caso meses, né? Então é isso que essa frequência π indica. Aqui, π3 igual a π4 indica você ter 3 ciclos sazonais de 4 períodos. E assim vai até o último teste, que é o π11 igual a π12, que é você ter um ciclo sazonal de 12 meses, certo? É a frequência π sobre 6. Muito bem, aqui está um exemplo, né, do teste de raiz unitária sazonal, o HEGY para os nossos dados. Então, o que a gente tem? Esses dados aqui eles são mensais, né? Então, isso daqui dá ok. Então, o primeiro π1, que ele chama ali de T1, então a gente vai estar testando a existência de uma raiz unitária regular. Tá? Se tem uma raiz unitária regular. O que acontece com o π-value? A gente não rejeita a hipótese nula, ou seja, tem uma raiz unitária regular, certo? Aí aqui eu vou rejeitar a hipótese nula, tá? Qual que é a hipótese nula que eu vou testar? Se tem 6 ciclos de 2 períodos. Então isso daqui eu vou estar rejeitando, certo? Então, eu vou estar rejeitando todas essas. Essa daqui, na verdade, essa eu vou estar rejeitando, tá? O F11 igual a 12, que é então eu ter um ciclo, né, de 12 meses. Isso aqui também foi rejeitado, certo? Então existe o problema de raiz unitária, ele não é anual, né? E também não é de 6 ciclos de 2 meses, tá certo? Então ele é de outras frequências, certo? Então, mas existe, então precisa fazer é por isso que o software ele acabou fazendo quando ele rodou o Sarima, ele identificou lá a necessidade de fazer uma raiz unitária sazonal, certo? Por isso que ficou Sarima 011, aí depois 011 de novo, tá? Uma diferenciação normal, ele fez uma diferenciação normal para resolver o problema do T1 aqui, né? Ó, que digamos assim, tem uma raiz unitária regular, e depois ele ainda fez mais uma diferenciação sazonal, e só que lá ele utilizou lag 12, né? Ele utilizou lag 12 para retirar o problema da raiz unitária sazonal, certo? Ok, pessoal? Então esse daí é um modelo bem interessante e é mais uma possibilidade para vocês de modelos para vocês trabalharem, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.